Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao RDTV. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios Silvio Soares, advogado e professor de Direito da Universidade de Cuiabá, e a gente vai falar sobre direito do consumidor. Professor, a gente já começa com uma pergunta, para o senhor. Nós percebemos um avanço aí no setor das compras online. O brasileiro está mais confiante, mais seguro em fazer esse tipo de compra? Seja bem-vindo. Vamos lá, obrigado primeiramente pela participação. E é claro que nós estamos observando esse grande volume de compras, né? Esta confiabilidade também, Felipe, ela está majorando, aumentando, principalmente nesse período de pandemia, né? Então aqui é claro que no nosso bate-papo hoje nós iremos também dar algumas dicas ao consumidor para que ele fique atento e busque sites que tenham uma grande confiabilidade para as compras. Doutor, no tocante ao direito do consumidor, né? Existem muitas distinções entre uma compra presencial e online? Perfeito. É um grande ponto que a gente destaca aí hoje no mercado de consumo, porque a compra virtual, ela se encontra regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor e a compra presencial também. Só que nós temos situações diferentes aplicadas a cada uma delas. Nas compras virtuais, Felipe, hoje nós observamos que existe um artigo, que é o artigo 49, que ele atribui o que chamamos de direito de arrependimento, também chamado por alguns de direito de reflexão. O que seria esse direito de reflexão? Seria um período que a lei atribuiu para que você pudesse ter contato com aquele produto, que ele vai chegar à sua casa, né, seja 10, 20, 30 dias depois da compra, e quando você não gostar ou esse produto tiver com alguma falha, é atribuído a este consumidor se arrepender. Então, por isso também chamamos de direito de reflexão. Ele pode ali raciocinar, pensar com tranquilidade dentro de um prazo e, cumprindo esse prazo, ele poderá efetivar a devolução deste produto. Já as compras presenciais, não, Felipe. Nós não temos a possibilidade de aplicação do direito de arrependimento. Nas compras presenciais, o que também podemos chamar da compra ao vivo, o direito de arrependimento não é aplicado e o consumidor só poderá exigir a troca do produto, a devolução do seu valor ou um abatimento proporcional quando esse produto conter falhas. Então existe aí uma grande diferenciação entre a compra virtual e a aplicação do direito e a compra presencial e também a sua aplicabilidade. Dentro desse direito do arrependimento, né, que o cidadão tem, aí o consumidor tem para fazer a devolução de um produto, né? A empresa ela pode descontar algum valor dessa devolução, né? Quem paga no caso de um frete, né, que o consumidor precisa enviar para a empresa o produto e tudo mais? Como que isso está definido aí pelo direito? Perfeito, excelente pergunta. É uma grande dúvida também que a maioria dos nossos consumidores tem de verificar como ele tem o direito de arrependimento aplicado à compra de um produto. Porque é muito fácil, Felipe, nós falarmos, né, para o consumidor que caso ele não goste, ele pode devolver o produto. Inclusive, existem algumas empresas, Felipe, que utilizam isso como marketing. Porque como às vezes a população não tem um contato direto com a nossa legislação, ele acaba entendendo que aquela empresa ela diferencia-se da outra. Por quê? Porque ela lhe dá 7 dias caso você não goste do produto. Consumidores, fiquem atentos. Isto não é nenhum critério de captação, é um direito atribuído a cada consumidor pela lei. Então não é um tipo de vantagem. Todas as empresas têm a obrigatoriedade de ofertar o direito de arrependimento, desde que essas compras sejam virtuais. Então notem que a partir do momento que você se arrepende do produto, abrirá um prazo de 7 dias, contados da data da chegada do produto, da data da entrega. Isso é bastante importante sempre nós observarmos, porque existem compras virtuais, Felipe, que demoram até 30 dias para o produto estar na sua mão. Então, os 7 dias fiquem tranquilos. Ele sempre será contado da entrega deste bem. Entregou o bem, teremos 7 dias corridos para que você possa se arrepender. Esse produto precisa conter alguma falha, algum defeito? Não. Basta que você não o queira. E deixando bem claro que na devolução deste produto, fretes, gastos referentes ao envio é atribuído integralmente ao fornecedor. Se você, consumidor, efetivou este pagamento, caberá ao fornecedor restituir os valores corrigidos monetariamente e de forma integral. Professor, quais são os principais pontos aí que o consumidor tem que saber antes de efetuar uma compra online? Perfeito. Outro ponto interessante que nós sempre orientamos, né, os consumidores, em primeiro passo, nunca compre um produto em primeiro momento. Ah, mas Felipe, parece que está aqui de imediato, está super rápido, né? E o valor está bastante atraente. Primeira coisa, observar o valor.
É claro, Felipe, se nós observarmos que seja um tênis, uma calça ou outra espécie de produto, principalmente nesse período aí que tem, né, algumas datas especiais, alerte-se no seguinte: produtos não têm grandes divergências de preço. Então vamos citar o exemplo de um tênis que hoje um cidadão, né, comum, ele tem uma base de preços. Quem gosta do tênis da marca X, ele tem uma base de preço, quanto vale a média daquele tênis. Vamos supor que ele é uma média de R$ 1.000 e no determinado site oferece por 300, por 200, fiquem alerta, porque na maioria das vezes nós estamos caindo ali numa fraude. Segundo passo, também fazer uma consulta básica. Hoje até nas próprias redes sociais, por incrível que pareça, hoje nós estamos tendo a união do próprio consumidor, onde consumidores estão criando Instagrams, outras redes sociais, informando sobre fraudes, sobre determinados fornecedores que não cumprem ou que na realidade não existem. Hoje é muito fácil, Felipe, nós criarmos, por exemplo, né, um microempreendedor individual, fazer o que nós chamamos de MEI. Então cria-se aquele CNPJ e cria-se um site, né, com fraudes e começa a espalhar, mandar e-mails, mala direta, e aquilo é um grande atrativo. Terceiro passo, consulte os PROCONs de Estado. Hoje a maioria dos PROCONs de Estado, eles divulgam listagens dos sites hoje que são considerados fakes, né, dos sites que de alguma forma já produziram danos ao consumidor. Quarto, também o consumidor ele pode analisar a lista das empresas mais reclamadas, Felipe, que é divulgada todos os anos em todos os estados do Brasil. Então, diga-se de passagem, o nosso PROCON estadual, cumprindo com o artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor, publica todos os anos. Então, é interessante também que você observe ali quais as empresas que estão sendo mais vinculadas a essa lista, observar porque ali é discriminado o porquê que foi buscado aqueles motivos, para que você tenha essa noção. E também, sempre observar, Felipe, uma pesquisa básica mesmo nos sites de pesquisa, né, como Google e outros, porque muitas vezes ele pode demonstrar para você que aquela empresa é fake ou que de alguma forma ela já passou, né, de algum prejuízo aí aos consumidores. Então, sempre alerta, não compre de momento e façam essas pesquisas básicas. Isso pode salvar aquele valor, que pode ser o valor que você juntou todo mês para comprar aquela mercadoria. Professora, e juridicamente nós já estamos num patamar satisfatório aí na garantia dos direitos do consumidor? Sim, um patamar fantástico, Felipe. Era uma legislação que é uma legislação de 1990, então batemos aí mais de 30 anos. E era uma legislação, Felipe, que poucos acreditavam quando ela foi criada, quando ela entrou em vigor. Muitos diziam que vai ser mais uma lei. Ou seja, uma lei que não vai pegar, como é uma expressão vulgar que muitas vezes nós dizemos no meio jurídico. E foi uma lei que pegou, foi uma lei que trouxe uma amplitude gigantesca, inclusive trazendo as suas alterações, né? Hoje eu trago para vocês a lei do superendividamento, que foi criada agora em 2021, ela entrou em vigor agora, né? A lei 141/81 de 2021. E ela veio a trazer grandes alterações na nossa lei geral, que é o Código de Defesa do Consumidor, dentre outros pontos bastante importantes que nós tivemos. E o próprio CDC, Felipe, ele se preocupa muito com esse critério de garantias dos produtos, né? E é interessante muitas vezes nós falarmos ao consumidor que uma coisa é nós atribuirmos o direito de arrependimento, que ele é em 7 dias, contados da data de chegada do seu produto, e o outro é a garantia que o fornecedor tem a obrigatoriedade de te dar. Isso nós chamamos de garantias legais. Legais porque vem de lei. E essa garantia legal, Felipe, ela é atribuída hoje num prazo de 90 dias. Mas esses 90 dias sempre serão analisados nos produtos e serviços que chamamos de produtos e serviços duráveis. Duráveis porque são aquelas espécies de produto que eu posso utilizar por diversas vezes e ele mantém a sua função, como um celular, como uma câmera, como um relógio. E eu tenho também os produtos e serviços não duráveis. Esses também possuem garantia, só que é uma garantia menor. Como eles não duram, Felipe, a garantia atinge em até 30 dias. Então, uma dica aí, consumidor, o corte de cabelo tem garantia? Sim, tem uma garantia de 30 dias, por ser considerado um serviço não durável. E aí tem uma garantia, daí pode cortar de novo? Como que é isso? Perfeito, Felipe. O que acontece? Como o corte de cabelo, como exemplo, ele possui uma garantia legal, por ser um serviço não durável, eu posso retornar ao salão, à barbearia que eu produzi aquele corte? Sim, mas nesses casos, Felipe,
nós só iremos utilizar desta garantia quando houver falhas na prestação daquele serviço, né? Por exemplo, o Felipe foi fazer a coloração do seu cabelo e não ficou da cor que o agradou, ou o corte ficou torto. Então, eu preciso demonstrar essas falhas. Se essas falhas ocorrerem ou forem vislumbradas num período de até 30 dias, lembre-se que você tem garantia na prestação do mesmo. O primeiro passo aí, né, doutor, qual que é? É que o cliente ou o consumidor ele vá procurar a justiça ou ele tente entrar em acordo ali com a empresa? Qual que é a primeira instrução que um consumidor deve seguir? A primeira instrução, né, quando principalmente entro em contato com né, o professor Silvio também, o advogado Silvio, é sempre buscarmos essa solução na modalidade administrativa. Ou seja, em primeiro momento, buscar a própria empresa. É interessante e oriento que este consumidor, ele entre em contato. Se entrar em contato, anotar o número de protocolo daquela reclamação. Muitas vezes as empresas pedem a média de até 5 dias úteis. Se não solucionados, nós temos ainda um outro caminho. Este outro caminho, Felipe, é importante orientarmos a população que ele pode ser feito diretamente aos PROCONs do seu estado ou do seu município. E se você tiver alguma dificuldade, ou às vezes morar numa cidade longe do PROCON mais próximo, você pode fazer essa reclamação através de um site que foi criado a nível nacional, e esse site é ligado conjuntamente com o Ministério da Justiça. O site se chama www.consumidor.gov.br. Esse site, Felipe, dá a oportunidade às grandes empresas de fazer um cadastro em conjunto a este e resolver as reclamações de uma forma mais rápida. Então, você ali fazendo a sua reclamação e aquela empresa reclamada já possui o cadastro, ela tem um prazo obrigatório de lhe responder em até 10 dias. Então, foi um site muito brilhante criado pelo governo e esse site está resolvendo a maioria dos problemas relacionados às relações de consumo. Em último caso, se também não solucionar, aí informa esse consumidor que ele tem que recorrer ao Poder Judiciário. Como são ações de pequeno custo, vamos dizer assim, essas ações elas podem ser reportadas para os nossos juizados especiais. Os juizados especiais, eles atendem até 40 salários mínimos. Mas o interessante, Felipe, de orientar a população e esses consumidores que aqui nos assistem, que as ações promovidas até 20 salários, não há necessidade de presença do advogado. Ou seja, você, consumidor que se sentisse lesado, pode buscar diretamente o juizado e o juizado irá produzir todo o trâmite de abertura daquela reclamação para você. Professor, o senhor vem aí do ambiente acadêmico, né? Como que é com relação à universidade? Os profissionais já saem da universidade preparados para atender a população na questão do direito do consumidor? Como que é? Bem, a nível acadêmico, né, eu já estou lecionando já há 16 anos na disciplina de Direito do Consumidor como professor titular de uma das universidades aqui em Cuiabá. O acadêmico ele sai sim preparado, né? Nós buscamos aí trazer orientação em todas as disciplinas, tanto na teoria quanto na prática. E uma das disciplinas hoje de grade que nós temos, que para mim é uma das disciplinas mais importantes, é do direito das relações de consumo. Por quê? Primordialmente você o utiliza para concursos públicos. Hoje, a maioria dos concursos na área jurídica cobra-se essa disciplina e principalmente para o nosso dia a dia. Então, nós preparamos esse acadêmico para que ele saia para o mercado de trabalho devidamente habilitado. Aí, para que ele possa promover a defesa de outros consumidores, necessita simplesmente que ele venha a ser aprovado no exame da ordem. Então, sendo aprovado nesse exame, ele já estará apto a defender os seus clientes junto ao Poder Judiciário ou até mesmo na área administrativa. Professor Silvio Soares, a gente já está aqui se encaminhando para o final do nosso bate-papo. Quero agradecer a sua presença e deixar um espaço para as suas considerações finais. Obrigado, Felipe. Obrigado, RD News, por esse convite. Espero voltar novas vezes para nós debatermos outros temas. E agradeço novamente aí o programa e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. As portas sempre estarão abertas, doutor. Seja sempre bem-vindo ao RDTV. Obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. Fica o convite para seguir o RD News nas redes sociais e o RDTV lá no YouTube. Até mais.